Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Tá tudo em paz? Queridos, hoje a gente tem aula de ciências. Vamos pegar o nosso livro de ciências e abrir na página 77 até a 92. Tia Ide, o que é que a gente vai estudar? Vocês lembram que na semana passada, na nossa aula de ciências, Tia Ide começou a ensinar sobre os animais? Foi. Estudamos os animais vertebrados, invertebrados, mamíferos e o assunto sobre os animais continuam. Então, hoje a gente vai estudar a alimentação desses animais e como é que eles nascem. Vocês sabem que se para se desenvolver bem, todos os animais precisam de quê? De se alimentar, como a gente. E o alimento dele vem do ambiente onde eles vivem, na natureza. Então, nela a gente encontra alguns animais. Por exemplo, boi, cavalo, carneiro. Você já deve ter visto em televisão, em filme, no sítio, na fazenda, que eles se alimentam de capim. Então, queridos, esses animais que se alimentam de plantas, de capim, sabe como é que eles são chamados de herbívoros? São aqueles que se alimentam de vegetais. Olha o coelhinho aqui. Ele é um animal herbívoro. Por quê? Porque ele gosta de comer folha, fruto, semente, casca de algumas árvores. Então a gente diz que são chamados de herbívoros. Mas olha aqui o leão. Queridos, leão não gosta de vegetais. Leão gosta muito de carne. Então, ele não se chama herbívoro. Os animais que se alimentam de carne são chamados de carnívoros. É o lobo, é a onça, é o tigre, é o leão. Eles se alimentam de carne, então eles se alimentam de outros animais que tenham carne. Então, eu já vi que tem os herbívoros, que se alimentam de vegetais, os carnívoros, que se alimentam de carne. Ô tia, a gente é considerado um animal? Sim, um animal que pensa. E nós comemos o quê? Nós comemos frutos, sementes, comemos carne, então comemos de tudo. Então, somos chamados de onívoros. E alguns animais, queridos, são onívoros, porque eles comem de tudo. Então, nós somos o urso, o galo, a galinha, o porco, todos são chamados de onívoros, porque se alimentam de tudo. Continuando nessa outra página, você está vendo que alguns animais que são chamados de carnívoros, eles se alimentam de herbívoros. Como assim, tia? Veja o leão. O leão não é carnívoro, não é isso? Mas ele come o quê? Ele come o veado. E o veado, ele come o quê? Vegetais. Veja que interessante. Então, há aqueles que se alimentam de outros animais carnívoros. O gavião, por exemplo, ele come a cobra. E a cobra come o quê? Rato, pássaros. Então, olhe como a cadeia alimentar de cada um deles é diferente. Tá vendo? Então, com o passar do tempo, o ser humano, ele foi produzindo alimentos que são industrializados, né? Que são feitos pelas fábricas, sofrem transformações, e esses alimentos ajudaram no dia a dia para nossos o quê? Bichinhos de estimação. Hoje eles têm rações que são balanceadas, que têm muitos nutrientes, que servem para o gatinho, para o cachorro, certo, queridos? Então, eu vou continuar agora falando não mais em alimentos, e sim como é que nascem os animais. Isso. Você sabe, para que os animais continuem existindo, é necessário que eles se reproduzam. Não é verdade que eles nasçam? Para o quê? Para reproduzir, para ter mais. E para isso ele vai precisar de um macho e de uma fêmea da mesma espécie. E aí, ó, interessante que muitos filhotinhos, eles parecem com o pai e com a mãe. Então, vamos entender melhor isso. Queridos, você tá vendo aqui esse cachorrinho? É uma cadela. Olha a barriguinha dela como tá grande. É porque aqui
tem vários filhotinhos. Então, quando a gente diz que um animal nasceu da barriga da mãe, ele se chama vivíparo. É o gato, é o cachorrinho, é o porco. Não é verdade, meus amores? Fica aqui, ó, guardadinho na barriga. Nós não ficamos 9 meses na barriga da mamãe? Então, nós também somos chamados de vivíparos. Ah, mas não é todo animal que nasce da barriga da mãe. Veja essa galinha aqui, o pato, o peru, né? Eles colocam ovos. Ele se desenvolve dentro de um ovo e esse ovo está fora da barriga da mãe. Então, eles são chamados de ovíparos. Ovíparos. Colocam ovos e os ovos estão fora da barriga. Mas veja aí a cobra. Olha que interessante. A cobra também coloca ovo, mas só que o ovo permanece dentro da mãe. Só depois é que nasce. E aí o nome muda. Se chama ovovíparos. Ovovivíparos. É um nome um pouco estranho, não é verdade, queridos? Mas é ovovivíparos. Algumas espécies de cobras, algumas espécies de peixes são chamados de ovovivíparos. Então, resumindo, os animais eles nascem ou da barriga da mãe, ou de um ovo que é colocado para fora, ou de um ovo que fica dentro da barriga. Então, são chamados de vivíparos, ovíparos e ovovivíparos. E aí, queridos, sabendo disso, Tia Ide vai deixar a página 80, 81, 82, 83 para você realizar sobre como nascem esses animais. Mas ainda falando sobre o corpinho dos animais, nós aprendemos que os animais eles têm uma cobertura, que é a pele que está em cima deles. Uns têm pelo, outros têm pele, outros têm escamas. Então, vamos ver cada um. Diz assim, você já parou para observar do que é que o corpo dos animais é coberto? Bem perto de nós temos alguns animais, né, que são de estimação, que vivem na nossa casa. Veja esses animais aqui, ó, por exemplo, o coelhinho, ele tem pelo. O cachorro tem pelo, não é verdade? A tartaruga, ela tem umas placas duras. O peixe tem escamas. Então, vai variando de cada animal. Veja o urso polar, ele tem uma pelagem, um pelo muito firme. Para quê? Para se proteger do frio, como é o caso deles. Eles têm pelos muito espessos e uma grande camada de gordura, que é isso que faz com que ele se proteja do frio. Mas vamos olhar os outros. Olha o pintinho, olha a galinha. Eles têm penas, como os passarinhos, não é verdade? Então, muitas vezes, eles começam com a pelagem quase sem nada para depois transformar. Veja aqui a arara, o flamingo. São o quê? São aves e eles têm penas. Algumas plumas e penas são características próprias das aves. Veja que interessante uma coisa sobre o pavão. O pavão macho, que tem esse rabão lindo, ele faz com que arme, né? E isso seja uma forma de conquistar a namorada dele. Porque aquele que tiver as penas mais bonitas e coloridas é aquele que a fêmea vai escolher. Olha que interessante, meus amores. Então, a gente viu que tem animal que tem pelo, tem animal que tem pena. E agora, vamos ver alguns aqui, ó. Veja o jacaré. Veja a tartaruga. Veja, amores, eles têm aqui uma coisa chamada de carapaça, né? O jacaré tem placas, aqui é duro. Se você nunca percebeu, perceba agora que eles têm essa forma de quê? Até mesmo de proteção, certo? Então, você já observou também as rãs e pererecas? As peles delas são frias, úmidas, tá? Por quê? Porque elas vivem muito na água. E os peixes, tio? Os peixes não têm pelo, os peixes não têm pena, os peixes não têm placas duras, eles têm escamas, que são como se fossem umas bolinhas transparentes. Veja aqui, ó, o siri,
o besouro, eles também têm placas e muitas vezes são duras. Outros têm espinhos, como o porco-espinho. Então, cada animal desse, ele tem uma cobertura diferente. E aí, ó, quando você vira a folha, fala que na natureza existe um sistema de alimentação em que um animal serve de alimento para outro. É normal, é para ele sobreviver. E em algumas situações, esses animais têm que se proteger do inimigo. E aí eles ficam o quê? Camuflados. É verdade. Veja, quase não dá para você ver que aqui tem um jacaré. Porque a cor dele, ó, ficou misturado com as pedras. E aqui, meus amores, vocês estão vendo? Isso aqui é um pássaro que ficou quase da mesma cor dos cipós aí. Agora, queridos, se tem um mestre no disfarce, é o tal do camaleão. Pois é, eles mudam de cores, de diversos tons, só para se proteger do inimigo e ninguém conseguir ver ele. Veja aqui um camaleão da mesma cor de uma folha. Olha aqui, olha esse, meus amores. Então, isso é uma forma deles se protegerem, certo? Então, queridos, eu vou deixar aqui da página 88 até a página 92 para você realizar e já volto com a correção. Um cheiro.